Olá, comunidade acadêmica. Eu me chamo Ive Saliba Machado e irei apresentar a vocês o resumo Trichoderma asperellum promove o crescimento de mudas de Schizolobium paraíba, variedade amazônica em viveiro. Sou orientada da doutora Thelma Batista e pertenço ao programa de pós-graduação em agronomia. Schizolobium paraíba, variedade amazônica, é uma espécie florestal nativa da região amazônica e conhecida vulgarmente como paricá. Tem um rápido crescimento, um fuste reto e uma madeira em coloração branca, podendo alcançar 40 metros de altura e atingir 100 centímetros de diâmetro. O desdobramento dessa madeira é para a produção de laminados e compensados. É cultivado no estado do Pará, Maranhão e Tocantins, devido à sua adaptação às condições climáticas ótimas, o que lhe garante um bom crescimento, um desenvolvimento e sobrevivência dos plantios. A expansão comercial está aliada a uma alta demanda na produção de mudas de alto padrão, também reduzindo os insumos que são destinados a essa produção e o tempo dessa muda em viveiro. A utilização dos micro-organismos promotores do crescimento, como o fungo, a bactéria, ele vai surgir como uma alternativa sustentável aos produtores, no sentido de promover crescimento às mudas e também o controle contra agentes antagônicos que possam ocorrer nessa espécie. Isso garante uma muda com maior desempenho no campo, principalmente porque nós conhecemos que espécies florestais apresentam uma germinação desuniforme. A hipótese foi que Trichoderma asperellum inoculado em mudas de paricá promove um maior crescimento em comprimento e diâmetro do coleto, e que as mudas atinjam o padrão comercial em tempo precoce no viveiro, reduzindo os custos na produção. O objetivo foi avaliar a promoção do crescimento em mudas de paricá inoculadas com Trichoderma asperellum. O fungo foi obtido no Laboratório de Proteção de Plantas na UFRA, inoculado sob arroz, de onde foram produzidas suspensões fúngicas a uma concentração de 10 a 8 conídeos por ml, ajustadas em câmara de Neubauer. As sementes foram lavadas e escarificadas conforme a regra de análise de sementes florestais, semeadas em vermiculita e após a emergência foram transplantadas para tubetes de 280 ml, contendo solo, composto orgânico e vermiculita na proporção de 2:1. As inoculações foram feitas aos 10, 30 e 60 dias após a emergência, e aos 90 dias após a emergência foram avaliadas as variáveis altura, diâmetro do coleto e número de folhas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, contendo 2 tratamentos, o controle sem aplicação do fungo e o tratamento com a aplicação do Trichoderma asperellum, em 7 repetições no viveiro do ICA. As análises estatísticas foram pelo teste T de Student não pareado e foi também avaliado o tamanho do efeito da inoculação do Trichoderma sobre as mudas pelo índice G de Hedges no programa R. Os resultados apresentaram que a variável altura apresentou diferença significativa entre os tratamentos, com um crescimento de 19,6% das mudas inoculadas em relação ao controle. Em relação ao diâmetro do coleto e o número de folhas, não foi verificado diferenças significativas, ainda que as mudas inoculadas tenham tido um crescimento maior do que o controle em 13% no diâmetro do coleto e 4% para o número de folhas. Em relação ao tamanho do efeito da inoculação, pode-se observar que para a variável altura, o tamanho do efeito foi de 1,32, considerado como muito grande, e para o diâmetro do coleto e número de folhas, o efeito foi de 0,66 e 0,87, sendo considerado este efeito médio. Concluímos então que o fungo Trichoderma asperellum promoveu o crescimento em altura de mudas de paricá e também apresentou um tamanho médio de efeito da inoculação sobre o diâmetro do coleto e o número de folhas. Ressaltamos também a importância de estudos sobre a inoculação de micro-organismos promotores do crescimento em mudas de espécies florestais na Amazônia brasileira. As referências utilizadas: quero agradecer à UFRA, ao Laboratório de Proteção de Plantas, na UFRA Belém, e à CAPES pela concessão da bolsa. Obrigada.